galera do canal Coffee 19. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje está fazendo uma brincadeira diferente, né? Hoje a gente está aqui no hotel. Hoje acabou, foi o segundo dia de evento, encerramos nossas palestras aqui no TDC São Paulo. Então vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Isso. Hoje a gente vai falar de microserviços, galera, e antes disso só agradecer a TDC São Paulo. Acho que nós fechamos a palestra que a gente falou do vídeo número 1, quem quiser a gente pode colocar o link aí no vídeo. A ideia é que a gente vá aqui no canal fale sobre ela, né? Mas palestrar sobre ela, acho que encerramos. Acho que já foi 3 TDCs, né? Isso. Porto Alegre no passado, agora Belo Horizonte e São Paulo, né? Consideramos que foi um sucesso. Foi um sucesso, acho que o feedback foi legal, a galera de novo veio, conversamos cases grandes que nos procuraram, o pessoal da própria, durante o evento, acho que foi bem legal. Dúvidas, né, que surgiram, o pessoal perguntando, interagindo bastante. Então acho que a palestra rendeu. Esse assunto rendeu, mas vamos lá, pra frente que se anda, né? Isso aí. Então, serviços reativos na prática com Webflux, Kafka e DynamoDB, nós vamos mostrar aqui no canal e encerrar o assunto. Isso, porque a gente tem que agora botar esse conteúdo aí para todo mundo ter acesso ao que a gente fez, ao que a gente falou, e nada melhor que no nosso canal, né? Isso aí. Já que deu certo, vamos mostrar aqui pra galera. Mundo. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de microserviços, né? Mas isso não é commodity? É commodity, mas o que acontece? A gente vai nos cases, a gente vai nos clientes, a gente fala com os devs, fala com os arquitetos, todo mundo sabe, todo mundo diz que conhece o caminho. Todo mundo diz que faz? Todo mundo diz que faz, Isso. Só que a gente tem aqueles princípios que a gente vai falar aqui de microserviços, vai falar como deveria ser, o que está acontecendo e o que alguns cases estão rodando. E você, será que estão fazendo microserviço? Tá rodando, será na prática? Exato. Vamos discutir e descobrir. Coloque nos comentários aí o que está acontecendo, se tem algum caso que vocês conhecem. Como é que está tipo microserviço? Exatamente. A gente está fazendo alguma coisa, né? Exato. Uma fachada, como a gente escuta bastante, né? É verdade. Bom, vamos começar com a API. Eu acho que esse é o primeiro princípio. Eu acho que a API REST hoje não precisa falar muito aqui. O pessoal sabe que os contratos têm que ser imutáveis, tem que ser organizados por recurso sobre recurso, sobre collections, né? Exato. A governança de API é uma coisa que a maioria das instituições ainda fazem, ou é muito incipiente, né? Eu vejo que a gente tem dificuldade de trabalhar projeto, produto, fechar domínio, né? E outra, não sabe o que tem de fato já disponível, né? Quando a gente fala com times multidisciplinares, como a gente vai tocar, a gente não consegue saber realmente se um time A ou time B já produziu aquilo, se não foi, o que já tem, o que não tem, isso não tem ainda. Isso aí. Tá difícil. Então, quando tu fala de catálogos de API, governança, essa questão ainda é muito incipiente. Acho que cada time tem sua necessidade, um conversa com o outro, mas quando a gente fala de, por exemplo, de API Manager, catálogo, isso ainda está um pouco cru, né? Tá cru. Não está acontecendo. DDD, como fazer um event storm, pegar o contexto, achar os boundaries, onde que é o domínio mais rico, onde é o mais pobre, né? Aí a gente vai entrar naquela velha questão. DDD, tem que ser a partir do dev? Não. Pois é. Tem que vir a partir do PO. O PO já tem que entender do domínio de negócio, os eventos que vão rolar a partir daquele caso que está sendo planejado. Eu acho que lá na concepção já está concebendo errado. Exatamente, porque falando um pouquinho da arquitetura do serviço, quando a gente faz o event storm lá atrás, na concepção a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que lá tem eventos, tem atores, e esses eventos vão gerar atualizações em outros observadores que são interessados, né? Exatamente. Então, e quem mais, como eu posso dizer, quem mais proprietário para falar isso que o dono do negócio, né? Então, o que eu vejo nos cases hoje? Eu vejo os caras pegando, às vezes, um banco de dados monolítico lá, pegando domínios diferentes, fazendo um IP REST em cima, fazendo select N domínios e entregando isso como contrato, né? Exatamente. Então, quase um BFF em cima de um banco de dados que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, não se tem o trabalho de criar o domínio, segregar o domínio, achar o boundary, segregar isso em estruturas menores, né? Não. E fazer os eventos. Eu acho que isso é uma questão ainda que as instituições vão ter que trabalhar e vão ter que chegar num modelo de amadurecimento, né? Também acho. Cara, de APIs ainda não tá, os não estão maduros. Não estão maduros. A descoberta, o catálogo, a questão de entender os domínios, segregar os domínios, fazer boundary, isso ainda acho que não tá. Os times, te confesso que os times que eu trabalhei com essa arquitetura ainda não está maduro. Muitas tentativas e ainda muito
muito cruas. Não conseguimos, não fechou. E esse é o princípio de ter os domínios para fazer os eventos. Nunca vai evoluir para um Staging Event Driver Architecture e para um Sagas se não tiver os contextos definidos para pensar nos eventos. Não tem como. Isso aí é premissa. Para chegar numa arquitetura de eventos bem feita, bem desenhada, isso é uma premissa básica para conseguir chegar lá. Eu vou ser sério, nos times que eu trabalho, alguns tentam. Em alguns cases que eu visitei e converso, tem uns que têm uma maturidade, outros que estão muito lá no início. Exato. Tá bem mesclado, na verdade. Tá bem mesclado. Eu acho que as datas de negócio estão limitando a engenharia. É que a realidade é essa, né? A gente tenta fazer sempre o melhor possível no prazo necessário, mas às vezes tem algumas coisas que atropelam a nossa realidade. Então é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Isso, mas galera, tenho certeza, a arquitetura de microserviços ela é muito mais complexa que a monolítica, e com isso nós temos riscos arquiteturais que têm que ser complexos, né? Eles são complexos, desculpa, e eles têm que ser, né, minimizados, né? Então vamos rodar e vamos continuar. Então vamos falar de Discover. Eu acho que aí os times indiretamente, né, pegando orquestradores de containers, aí falando de Kubernetes, falando de OpenShift, falando de outros orquestradores de cloud, né? Isso está abstraindo para eles, né? Exato. Porque há um tempo atrás nós tínhamos que usar containers que nem Eureka, ou Zookeeper ou qualquer outro para fazer na mão isso, né? Eu te confesso que eu já vi em clientes que eu visitei, em projetos que eu já olhei, os caras fizeram na mão um Discovery. Eu conheço, fizeram um Discovery, um Service Discovery na mão. O pessoal já não tinha trabalho suficiente, resolveram escrever um Discovery. Exatamente. Mas aí eu vou te falar o seguinte, o que está acontecendo? O pessoal está fazendo Discovery, tá dando request pro recurso do outro lado, Blocking.io, não tô falando de eventos aqui, não tô falando de lista de broker. Direto e reto. Tô direto e reto no request, deu erro no outro lado, ninguém tá sendo residente. Exato. Nós vamos falar depois sobre isso. Mas eu vejo que, beleza, eu fiz Discovery, descobri, mas eu não trato o fato que se aquilo tá realmente no ar ainda. Sim, até porque como é que o pessoal ainda não planejou essa construção. Então, Discovery, né? Quando a gente fala de microserviços, o pessoal não entende que tem que começar pela falha. Essa é a grande sacada. Tem que fazer o cenário que não vai dar certo para entender, a resiliência começa a partir daí. Então, o pessoal está errando, não começa, o pessoal vai no sucesso, no caminho feliz. E esse é o principal, o Discovery é um grande exemplo, porque são os serviços se intercomunicando, e isso é o básico, a gente vai consumir N APIs, e aí não vai. Porque o que a gente tinha quando tinha o Histrix, por exemplo, o Rainbow Fang, ele fazia a list of servers para ti, atualizava os proxies, né? Sim. E aí ele mesmo requisitava e te entregava só que eles estavam ativos, porque o Eureka estava lá. O que a gente está fazendo hoje em dia? Está dando contra o Kube, o nome do service do Kube. Sim. Só que a gente está esperando a resposta para entender se aquilo está no ar ou não. E se a API do Kube falhar? Ninguém sabe? Ninguém sabe. E se vir o 500? A gente não está sendo resiliente. Não está também. Mas vamos falar de resiliência mais para frente. Vamos lá. Então, Discovery para mim, até a questão de entender o catálogo e consumir os serviços, como os times não têm também essa maturidade de entender, discutir contrato, fazer API first, isso é uma coisa que ainda é problema. E Discovery ele virou o menor dos problemas na hora de consumir o serviço. E quando tu monta a tua plataforma, tu constrói lá teu clusterzinho de Kubernetes e vai, cara, é liso. Então ninguém se preocupa mais com isso. É isso aí. Não se preocupam, ficou simples. Antes, quando tinha que fazer tudo na mão, como os caras fizeram lá, então era mais complicado, era uma preocupação. Agora ficou liso. Tu sabe, coloca lá e vai funcionar. E o que vai acontecer agora? Service Mesh é uma realidade, sim. A gente já está brincando em produção com alguma coisa, só que isso volta para o time de desenvolvimento e operação a questão de entender os escritores. Sim. Onde vai fazer fallback, circuit breaker, aonde vai fazer kernel release com os escritores. Então, mais uma vez, antes o cara tinha que entender a biblioteca lá do Histrix, agora o cara tá meio nessa nebulosidade. Agora tem que entender o conceito, piorou, né? Exatamente, piorou. O cara tem que fazer um fallback meio hoje. O que o cara faz hoje na prática que eu vejo? O cara faz um exception handler lá, nesse exception handler ele acaba fazendo uma situação ou outra. Uhum. Mas isso é uma resiliência meia, né? Agora, voltando pro Javão lá. Tem aquelas classes de fallback do Risks, vai. Quem é que implementa aquilo? Quem é que torna essa função? É muito poucas APIs que eu vi construídas
implementando o fallback. Exatamente. Os caras passam liso. Que daí tu teria que fazer, buscar numa cache, né? Isso. Buscar os recursos. Tá. E o mesh vai complicar, porque daí o dev vai ter que entender o descritor, vai ter que ter contato com a SLA do Kube, né? Sim. Desculpa, da SLA do Kube, e interar com os descritores, e do Istio, inclusive. E ele vai ter que fazer, piorou, porque veio mais uma tecnologia que veio para ajudar muito, que o mesh vai facilitar. Ele tem essa coisa de tirar do desenvolvedor essa parte de infraestrutura, mas o cara vai ter que conhecer, não tem como trabalhar sem conhecer. E aí a minha pergunta é, se o cara já não fazia com o Java na mão, vai fazer agora? Vai fazer agora, que vai ter que conhecer DSL do Istio e do Kube? Eu acho que vale o questionamento para vocês aí, para nós também, do que como que a gente vai andar nesse mundo, né? É verdade. Andando um pouquinho mais, agora vamos entrar na resiliência propriamente dita, né? Sim. O que eu percebo, assim, qual que teria que ser o evento de microserviços? Vou puxar um pouco para a nossa palestra de hoje, do stage lá, da arquitetura EDA. Quando eu fizesse um serviço, eu programasse ele pensando no cenário também de falha. Sim. Então, eu vou chamar, vou ser resiliente, e se eu tiver problema, eu vou tentar me adaptar àquela falha, ou contornar pelo menos, né? Sim, porque, principalmente quando a gente está lá em uma arquitetura EDA, CEDA, a grande sacada é a compensação desses atos, né? Compensação, orquestração, como vai trabalhar quando der erro. Então, a resiliência, de novo, voltando ao que eu falei atrás, ela começa na projeção, no design do teu código, onde vai começar a fazer, a partir do erro, aqui pode acontecer isso, isso e isso, e é daqui que eu vou atacar. E depois é pro caminho feliz. Depois. Até porque lá é fire and forget, né? Exatamente. Eu vou disparar, o evento foi, e aí ou eu compenso ou não tenho o que fazer. Ou tem problema na mão. E nós sabemos muito bem como isso funciona, porque nós vivemos na carne. Na mão o problema, né? Questão de, então, pipeline. Acho que isso eu já estou vendo os times um pouco mais maduros, os cases. Sim. Eu acho que o pessoal já tem lá seu Jenkins, seu GitLab CI, então não vamos ficar aqui batendo CI e CD. Eu acho que os deployments eles já são mais maduros, são independentes. Já com uma certa qualidade, né? Passando um sonar nesse pipeline. Isso. Então, e essa parte eu vejo que é amadureceu. Até porque CI e CD já vem um pouco, já não vem de agora, né? Então, exatamente. Já começou há muito tempo atrás, lá em 2011, 2012, já tinha uma força-tarefa para implementar isso, vindo lá de fora. Então já não é mais novo, isso só foi incorporado, na verdade. E aí entra numa faculdade que é o seguinte, né, galera? Pipeline é uma validação do teu software. Sim. Se ele é candidato ou não para produção. Sim. Então lá eu tenho que fazer teste de unidade, contrato, serviço. Eu tenho que fazer teste de ponta a ponta usando um Protector ou um Selenium. Eu tenho que verificar se a minha aplicação ela é performática, né? E isso é um ponto interessante também. Quantidade de teste vai fazer aquela pirâmide de teste que a gente fala, né? Teste de unidade, integração. Até quanto vai o teu time nisso? Isso Até aí. quanto o prazo que nós falamos, a tua data permite que tu faça. Bom, teste unitário, que já todo mundo concorda que é essencial. E os demais? Quando falamos de integração, um teste de ponto a ponto, será que está sendo feito? Não sei. Aí a gente fala Service Virtualization, mocar serviço, usar REST Assure. Então tem uma série de testes que a gente tem que usar. Por quê? Porque os serviços falham mais, o distribuído falha mais. E dá muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. O cara que está com a mão na massa ali fazendo o código dá muito mais trabalho. Fazer um teste unitário no nosso monolito antigamente era muito simples. Exatamente. Era contido, né? Exatamente, bem contido. Vai embora. Outra preocupação que eu vejo aí, vou ser bem sincero com vocês, isolamento, que é uma questão que o CI/CD, se eu tenho CIs e CD separado, se eu teste separado, meu deploy é separado, né? Sim. E o que eu vejo? Database Continuous Migration, problemas, times às vezes aplicam na mão a alteração de banco, né? E falando de banco, eu tenho aquele bancão monolito em cima e API RESTs fazendo fachada embaixo. Quando vai se mexer, eu acho que, talvez, sendo sincero, se está trabalhando com o banco legado, não faz database migration. Exatamente. Não mexe. Agora, se está seguindo pelo menos o princípio certinho de ter seu banco isolado para o teu microserviço, é mandatório. Porque a gente tem que conseguir trabalhar com status, né? Exatamente. E se eu não tiver banco isolado para microserviço, não é microserviço. Não é microserviço, vamos ser sinceros também. O isolamento é a base de eu ter um database próprio, um owner próprio, um domínio próprio. Exato, com certeza.
E eu acho que isso é um assunto até legal, né, cara? A gente fazer um vídeo de database migration, porque, cara, são N técnicas que dá pra se implementar nesse cara. Não é criar um script, mandar o fly ou o Linkbase executar. A ferramenta não resolve database continuous migration, né? É técnica. É técnica. A database, o tooling é um acelerador. Isso. Mas a técnica é o que resolve o problema. Exatamente. Perfeito. E essas ferramentas tiveram que se adaptar porque existem ambientes, né, para trabalhar nessas bases. E aí tem toda aquela parte de fazer o discovery, de repositórios isolados para aqueles ambientes. Então, tem uma série de configurações e coisas que estão sendo mexidas nesse ponto, né? Isso. Mudou bastante. Isso, e outra coisa que aí a gente tem que pensar, quando eu tenho a database embaixo, eu tenho store procedure, packed function, eu não tenho que expor a minha function como API. Eu tenho que pegar... Não tem, mas às vezes vai. A lógica tá lá, eu tenho que fazer o quê? Extrair ela e levar para um domínio de negócio. Sim. Porque, pessoal, microserviço é SOA, não estou falando SOAP, é SOA. Orientação ao serviço, reaproveitamento, né? Sim. E isso tem que ser uma governança para ser consumido, certo? Então, eu não posso expor a PLSQL as API. Isso não existe, não né? existe. Database da Service, né? Mas vamos lá, voltando para a realidade. Não sei quantos por cento chutaria que é feito isso? 30%? É. 40%? 40%, meio. Vamos botar meio. Sim. Metade faz o corretinho e metade expõe o banco na... Porque microserviços, de novo, pessoal, umas arquiteturas mais complexas que tem. E tem a EDA, tem a SEDA, tem outras mais... É que agora isso é uma discussão que está sendo retomada, né? Teve essa onda, não, porque agora eu vou migrar, vou criar uma plataforma digital, vou transformar em microserviço. Será que era necessário migrar? Não, depois de verem o trabalhão que dá, será que realmente foi correto fazer essa mudança? Eu acredito que é. Eu só acredito que a gente tem que fazer do jeito certo. Não, eu concordo, mas talvez muitas pessoas não precisava ser feito naquele caso, naquele projeto ou naquele sistema, e os caras desmembraram o monolito sem precisar. Isso acontece. Eu fiz pelos motivos errados, né? Exato, fez pelos motivos errados. Exatamente. Os motivos, isso é o que falou com tudo. Aonde o monolito rodava bem, a gente trouxe o problema do distribuído. É aquilo, tu não tem uma preocupação na tua vida. Tua vida tá boa. Isso aí. Tu vai lá e compra um Maré Turbo. Isso porque aí. tu quer se incomodar, tu quer uma incomodação. Perfeito. Nada contra o pessoal que tem maré. Não, mas é uma brincadeira. Questão de autenticação e autorização. Isso é complicado. Isso é bem complicado. Tu fala, eu falo. Bom, vamos começar. Autenticação de tudo que eu já vi hoje. Cada um tem o seu. A gente tem lá um Flow, tem tudo lá bem descrito, como tem que ser feito. Mas cada empresa tem o seu, trabalha do seu jeito. Eu acho que essa parte ainda também está crua como API. É. A segurança ainda não está muito forte. Existem maneiras que as pessoas conseguem mudar aquilo ali, estão invertendo alguns conceitos. Eu acho que isso aí está com problema. Pois é, porque DevOps, a gente tem a operação junto com o Dev, BizDevOps o negócio se aproximou, mas a gente tem que ter mais agora o SEC junto, né? Sim. Por quê, pessoal? Quando eu crio um produto, faço o domínio, faço event store, atores, eventos, eu tenho HULs, eu tenho perfis. Sim. Então eu tenho que definir esses atores. E cada ator vai ter Sim. profiles diferentes, vai ter HULs diferentes de consumo. E isso é o que é? A autenticação, pessoal, usuário e senha credencial. Sim. Passei pela lei de autenticação. Pode ser um API Key, pode ser um OpenID, pode ser, enfim, pode o que ser for. N situações. Autentiquei, entrei na borda. Agora vamos autorizar. Vamos autorizar. Será que o usuário Kleber pode consumir o serviço X? Aí é 403. A gente vai fazer check token, vai fazer acreditar em chave RCA. O que o Flow manda. O que o Flow manda. A gente pode colocar link do Flow para não... Até nós temos uma palestra sobre isso, né? Exatamente. A gente pode até botar o link Exatamente. se vocês pedirem. Hoje teve palestra sobre isso, inclusive, case grande. Mas qual que é a importância? Eu não posso ter APIs consumidas de forma OpenMap. Eu autentiquei e consumi tudo, isso não existe, não né? Existe. Eu tenho atores diferentes, eu tenho contratos diferentes, até porque é de interesse do time que expôs a API. Esse controle, né? Esse controle. Até para monetizar a espécie de tu quiser trabalhar com isso. E isso é uma grande vertente que vai acontecer, tu monetizar a API, tu expor ela no mundo, tô aqui, eu faço isso para ti. E tu ganhar em cima disso, como é que vai fazer depois uma autenticação bem feita, uma credencial bem definida? Lei Geral de Responsabilidade de Dados. Isso hoje, dependendo do nosso case financeiro e outros cases que a gente conhece, a importância de eu entender
quem vai consumir meu dado e se ele tem responsabilidade sobre isso. Exatamente. Então, E se tu pode realmente expor aquele dado, né? Quem vai... exatamente. Tem os papers do Gartner, até não gosto de entrar muito nesse assunto, mas que a gente tem 3 tipos de API por essência. APIs públicas, privadas e de parceiro. Então, meu nível de segurança vai mudar para esses 3, meu meio de exposição num gateway vai mudar também. E isso vai muito ao encontro do Open Banking, né? Exatamente. A gente está falando disso porque a gente está chegando ali. Esse cara, a gente falou no primeiro vídeo sobre isso, e cada vez mais ele está batendo na porta. E a hora que ele entrar, se isso não estiver bem definido no teu sistema, na plataforma, cara, esquece. E as fintechs querem te consumir, os agregadores querem te consumir, e tu tem que ter bem claro Sim. quem são as tuas permissões, tuas rolas. Isso, pessoal, é fundamental. É fundamental. Bom, temos uma palestra sobre isso, vamos colocar o link aqui. A gente fez há 2 anos atrás, no TDC de 2017, uma matéria de segurança, inclusive. Exatamente. Então, vamos colocar aqui, vamos para o próximo, vamos falar de log. Aqui a criança chora, mas não vem. O que acontece? A galera loga tudo. Não loga tudo, loga nada. E aí os caras têm uma ferramenta tipo Elasticsearch, eu tenho Kibana, tem Greylog, tem um monte de coisa, e aí o cara vai procurar no log e não vai, não consegue, né? Mas quem aqui sabe, quem já trabalha com microserviços entende o problema que é arrumar um bug, ou encontrar um bug em produção, fazer a rastreabilidade disso, é muito difícil, é muito complicado. O troubleshooting em microserviços, pessoal, meu Deus, vocês imaginam o seguinte, que nós vamos falar algumas coisinhas aqui legal. Eu tenho serviço A, B e C. Desculpa. Se o B falhar, ou o C falhar, eu tenho que entender onde que é a causa. Exato. E tem que entender por que o A passou pro B, C. Exatamente. Então, a forma que a gente logava anos atrás é diferente. Agora a gente tem ferramentas que nem Jagger, Zipkin, que qual que é a função dela? Requisição veio de A para B, veio para C, eu tenho que entender que existe uma agregação, né? O fato determinador é request de A, que passou pelas outras. Sim. Se uma falhou, eu tenho que entender aonde foi a falha. Se deu sucesso, eu tenho que entender a agregação, porque tudo faz parte de uma coisa só, né? Correto. E outra coisa que eu vejo muito isso, cara, principalmente nós que, de novo, somos na área financeira, é o pessoal logando dados sensíveis. Isso. Complexo, assim, porque quando a gente trabalha com isso, tu constrói uma plataforma de logs, tu disponibilizou para os times constar um log no Kibana, por exemplo. E aí qualquer dev que vai dar manutenção no seu software, está pegando informações de produção que não devem estar sendo logadas. Exatamente. E o pessoal não tem esse tipo de preocupação. O pessoal não olha, não entende se você está lá logando um CPF, um número de conta, valores de saldos, de transferência, de conta corrente. Isso é complicado. Eu brigo muito com meus times por causa disso, por causa de log. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí. E isso, segurança da informação cai em cima valendo. Cai em cima valendo. Porque, cara, a gente não pode expor dados sensíveis, ponto. E as ferramentas de login, geralmente, o que elas fazem? Não tem uma segurança muito grande para tu pesquisar. Sim. É texto simples, ou está persistido no mais3, ou está persistido num banco de dados, enfim. Ele tá lá, ele foi salvo em algum lugar. O dado está disponível para quem quiser acessar. O dado é cru, né? O dado é cru. Beleza. Então, pessoal, se vocês não conhecem, Jagger, Zipkin, tem outros caras de exemplo, olhem, tracking de requisição, Span ID, Tracedin. Eu aconselho, eu sou fã do Zipkin. É muito bom, né? Nossa palestra, inclusive, a gente tem o Zipkin, né? O Zipkin é sensacional. Aí, só para vocês terem ideia, a gente faz uma requisição lá no controller, entra no Kafka... Passa por 3, 4 microserviços. Entra no DynamoDB, manda para a mensageira do Slack, persiste no Dynamo e mostra lá no Zipkin. Então a gente esse trace todinho. Tem o track de ponta a ponta. Mas isso é outro dia, outra conversa. Monitoramento, um dos princípios de observability de microserviços. Principal, né? E aí a gente tem os dashboards no Grafana lá. E quem olha esse dashboard? Ninguém. E daí e o dashboard, ele tá coeso, ele fornece a informação necessária, será? Não, e aí a gente tem que mudar o paradigma, né? Porque, olha só, galera, antes eu tinha um monolito. E agora esse monolito foi quebrado para 30 aplicações, certo? Eu tenho 30 diferentes aplicações. O que acontece nesse caso? Eu vou ter 30 dashboards do Grafana? Pois é. Não dá, né? Não dá. Então, galera, assim, ó, importantíssimo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender uma palavra chamada telemetria. Hoje a gente tem caras que, nem falando de Spring, que é a nossa casinha, Actuator, tem a questão de métricas, né? Sim. Esse cara entrega, por exemplo, para vários caras, entrega para Zipkin, esse cara entrega para Influx, esse cara entrega para Prometheus, esse cara entrega para muita gente.
o que a gente tem que fazer? Entender os gauges, entender os counters, agregar isso. Tem que ler a documentação dele, né? Exatamente. Porque ele te entrega inúmeras informações e muitas realmente não são necessárias. Ele te entrega tanta coisa que eu acho que 70% tu descarta. Isso aí. Mas aqueles 30% são essenciais para ter no teu dashboard lá, entender o nível de CPU que está subindo, que não está consumindo memória principalmente. Então isso eu acho que ainda não tá incipiente. Acho que nós temos times que atuam nisso e observando, mas voltando para o conceito de microserviço, o próprio time é dono desse cara. A gente não tem que ter uma equipe de infraestrutura, uma equipe de plataformas olhando esse cara. É o teu time que tem que controlar. E os times não controlam. O time de plataforma tem que prover o recurso. Eu preciso de brokers de Kafka. Aqui. Eu tenho que fazer, eu preciso multi-cloud, eu preciso on-promise, eu tenho a AWS ou Azure. Eu tenho que entender onde ferro é mais barato e prover OpenStack para o cara subir onde quiser o recurso. Exatamente. Tem que ser transparente. Time de desenvolvimento e operação, DevOps, ele tem que estar gerenciando isso. O DevOps ele tem que estar incorporado. Na verdade, agora tudo se cruzou, né? Exatamente. Tá todo mundo dentro, faz tudo parte. Então isso é responsabilidade do time. Não pode ter lá alguém chegar e cobrar, mas a infraestrutura não viu. Não, é o time que tem que estar responsável por isso. Isso aí. Tá, Cleber, tu falou do Grafana que não é isso que não tem que ter. Tem que ter, galera, mas a gente vai falar de telemetria da seguinte forma. Deu um incidente lá, um erro 500, eu vou ter que disparar uma mensagem no Rocket Chat ou no Slack ou qualquer seja o canal pro time, olha, tá acontecendo uma coisa errada. E outra, o que é mais importante? O teu cliente te avisar que teve um problema ou tu se antecipar aquilo e resolver antes. Fazer teste de conectividade, fazer teste de health check. Outra coisa legal... Isso já tem pronto, né? Desculpa te interromper, isso já tem pronto, é só usar. Isso aí. E outra coisa importantíssima, galera, eu tenho que começar a criar métricas de negócio. Perfeito. Por quê? A gente fala muito de auto-scale, isso, aquilo, mas o auto-scale ele é cru. Ele olha recurso, olha memória. E às vezes para o negócio, escalar um domínio que não é tão importante, a gente vai falar de billing de infraestrutura, isso nesse momento não interessa, é caro, porque vale mais a pena eu escalar uma aplicação que é core, ter métrica de negócio para escalar uma aplicação core, do que uma aplicação que não é core. Sim, com certeza. E a métrica de negócio vem da onde? De novo, vamos trazer para dentro do time o dono do negócio. Exatamente. Quem vai definir o que ele quer saber, o que está acontecendo, é ele. Ele sabe que em tal horário tem um pico de tantas requisições porque vai ser chamado. Se naquele horário não teve, opa, tem alguma coisa errada. Então esse tipo de métrica tem que ter, esse tipo de alerta, acho que já vem de novo com todo o time juntando PO, DevOps, desenvolvimento, teste, tudo já de novo nos times que estão desenvolvendo esse serviço. Eu vou falar uma palavra que é alienígena aqui nos times. Throttling. Não. Throttling. Pessoal, desculpa, por que tem throttling? Imagine o seguinte, até eu estava brincando um dia lá com o pessoal com o Open Banking, né, consumindo uma API do Santander lá no Reino Unido, e a gente começou a brincar, daqui a pouco, opa, cara, já deu teu tempo aqui, né, Sim. Volta daqui meia hora. Certo. Meu, se eu estou expondo a API para a rua, o que impede do pessoal consumir esse recurso de forma grande, né? Sim. O que impede do cara pegar um token qualquer e ficar tentando derrubar meu serviço, e é o que mais tem, né? requisitar, ou ainda, eu tenho um parceiro que está chegando muito no meu core e está consumindo demais. Eu tenho que começar a limitar essas coisas. Sim. Eu tenho que dizer, olha, tu pode consumir tantas vezes por hora, por minuto, o teu payload máximo é esse, Isso. porque senão infraestrutura custa dinheiro. E quem define isso? Novamente, o negócio. O negócio define. O negócio tem que estar perto para ajudar a entender o que demanda mais recursos, o que não pode demandar mais recursos. Tu quer me testar, eu te libero. Te liberar por tanto tempo, por tantas requisições. Isso aí. E assim vai indo. O que agrega negócio e custa dinheiro. Esse é E importante. aí volta de novo na parte da monetização. Ó, vou te liberar. Quer? Sentiu o gostinho? Agora vem que tu vai ter tudo. Mas paga. Isso aí, porque aí tu vincula aquela questão de billing de infraestrutura e que a gente fala muito de infraestrutura como código. Sim. Bom, eu provisiono rápido. Tá, mas isso custa dinheiro. E se custa dinheiro, como cada área vai pagar? Como cada domínio vai Sim. aportar dinheiro nessa estrutura? Isso é importante, né? Eu acho que essa parte ainda também é do billing, de plataforma, ainda não está bem definida, porque bem ou mal eu estou usando, mas eu tenho que pagar por usar aquilo ali, porque eu estou usando. Mas não, vai lá no centro de custo específico e aquele cara é o dono da plataforma, não é? Isso Na aí. verdade, tem que ser uma coisa mais comunitária, não dentro das empresas ali. Todo mundo usa, todo mundo paga, todo mundo bota pra cima. É que discutir isso, se a gente está rendendo teste unitário, não vai pra frente. Não vai pra frente. Essa maturidade tem que acontecer, Tem que acontecer. aqui no início do ciclo, para lá no final do ciclo a gente conseguir entregar valor realmente, né? É. Bom, Eu acho que deu pra gente dar um briefing, né? dei um briefing. A nossa percepção de microserviços 2 anos e meio, 3 anos depois.
A gente tentou e continua trabalhando nisso, essa é a nossa visão. Se vocês tiverem outras, por favor, nos passem, comentem. Espero que todo mundo siga aí as boas práticas, a gente sabe que não é bem assim, mas a gente está tentando, tá? A gente está tentando, a gente acredita muito nisso, como o Kleber falou, ele acha que é correto, eu também acho, migrar para uma estrutura orientada a serviços, mas tem que fazer do jeito certo, senão a dor de cabeça é muito grande. Tem várias referências legais, tipo Microservice aí é uma, tem muita coisa chegando nova também, já falou sobre Quartz no vídeo anterior, tem Micronaut, tem GraalVM, tem muita coisa que vai ajudar em microserviços, digo mais, vai ajudar até a questão de function, serverless. É que veio o microserviço e serverless já veio junto. Já veio junto. Então, galera... é realidade. É realidade. Compartilhe aqui a experiência de vocês também. A gente espera que a gente tenha ajudado a esclarecer. Vamos fazer um case na prática, brincando com microserviços também. É legal, eu acho que quando a gente falar da nossa palestra, a gente pode já casar isso. Apesar de a gente abordar muito a parte da reatividade, ele é um microserviço. Isso. Então a gente pode explicar porque tem muita coisa ali. A gente pode já botar um dashboard no Grafana, alguma coisa isso assim. Aí. A gente pode trazer Mesh aqui também para brincar. Service Mesh, brincando, legal. Acho que vai ser legal. Show. Galera, então, para não ficar jargão, inscrevam no canal, ativem as notificações. Até a próxima, um grande abraço então. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana que vem. Como promessa, um vídeo por semana e assim nós vamos tocando. Abração, galera. Tchau, Valeu. tchau.